Nós vamos então começar o anjo, virando o bonequinho aqui no encontro das carreiras. Essa linha que ficou saliente, que eu pedi que deixasse na base, né? Quando eu ensinei a base ali, pegando só o fio de trás do ponto baixo, fica essa saliência. Nós vamos então virar o boneco de ponta cabeça e introduzir a linha aqui nesta saliência. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um meio ponto alto. Dentro aqui, nós vamos fazer mais 2 meio ponto alto. Dentro aqui desta laçada saliente. Próxima saliência aqui, nós vamos introduzir a agulha e nós vamos fazer mais 3 meio ponto alto dentro desta saliência. Aqui tá difícil de pegar, então nós vamos pegar a agulha e puxar ele um pouco para cima. E aqui dentro nós vamos fazer 3 meio ponto alto. Então, em cada saliência, nós vamos fazer 3 meio ponto alto por toda a volta aqui do nosso anjo. 2, 3. Então, em cada saliência, 3 meio ponto alto por toda a volta aqui do nosso anjo. Finalizei aqui a minha rendinha. Na primeira correntinha aqui que nós subimos para iniciar o babadinho, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto e puxo, e assim eu coloco na minha agulha de tapeçaria e arremato aqui. O meu rendinha pronta fica desta forma. Agora, nós vamos fazer a toquinha do anjo, fiz um laço mágico, e aqui dentro eu vou precisar de 6 pontos baixos. Então, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro deste laço mágico. Tenho meu laço mágico com 6 pontos, já coloquei o meu marcador, e aqui eu vou fazer todos os pontos com aumento. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, totalizando aqui nesta segunda carreira, 12 pontos baixos. Feitos 12 pontos, introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo, encerrando esta carreira. Próxima carreira, vou fazer ponto sobre ponto, cada ponto de base um ponto só, fazendo assim 12 pontos baixos nesta carreira. Finalizada a carreira dos 12 pontos, agora eu coloco meu marcador e vou fazer aqui mesmo já o meu primeiro aumento e um ponto normal. Então, por toda esta carreira, um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, e no próximo, um ponto sozinho. Por toda esta carreira, um aumento e um ponto. Terminada a minha carreira de aumento, agora eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Faço essa e depois faço mais uma. Fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, fiz um ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha, corto e arremato os meus fios aqui, que o gorro está pronto. Arrematei os meus fios do gorro, encaixei o gorro aqui na cabecinha do anjo, coloquei a linha, a mesma lã na agulha de tapeçaria, e aqui eu vou costurando o gorro na cabeça do anjo. Costurando assim o gorro na cabeça do nosso anjo. Para fazer a auréola do anjo, eu comprei um fio de artesanato, fiz uma argola, que fique mais ou menos assim aqui no anjo, né, o tamanho. E eu vou cobrir com o fio dourado. Coloco a minha agulha aqui por dentro
da argola. E aqui eu vou fazendo em ponto baixo, para cobrir aqui toda a volta da minha auréola. Vou fazendo aqui o ponto baixo em dourado, cobrindo assim todo o círculo. A argola toda coberta com ponto baixo, e eu faço da mesma forma, um ponto baixíssimo e uma correntinha, corto e arremato os meus fios. Um fio, o outro eu deixei aqui, vou colocar na agulha de tapeçaria e vou costurar bem aqui atrás da cabeça do anjo. Vejo aqui bem uma posição boa e eu vou costurar aqui por trás com o próprio fio dourado. Costurei aqui atrás com o próprio fio dourado e na frente eu organizo aqui os meus pontos e assim eu tenho já o meu anjo com a auréola dourada. Para fazer a asa, agora eu vou fazer 13 correntinhas. 13 correntinhas. Feitas as 13 correntinhas, eu pulo a primeira, na segunda, pegando o fio de baixo, eu faço um ponto baixo. Na segunda, eu faço um meio ponto alto. Segunda correntinha, um meio ponto alto. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Meio ponto alto. E um ponto baixo para finalizar. Pegando aqui o fio de baixo, foi feito desta forma. Agora, pegando aqui o ponto de baixo, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto e finalizo. Arrematei os meus fios. Agora, eu coloquei o dourado na minha agulha e eu vou fazer, começando aqui pelo meio, eu vou fazer entre os dois pontos baixos, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta da minha asa. Venho por aqui, dou a volta, por toda a volta. Fiz toda a volta com ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio, não muito pequeno, e finalizo aqui. Este fio menor eu vou arrematar por dentro e esse daqui eu vou usar para costura. Arrematei meu fio menor aqui por dentro, o maior coloquei na agulha, tendo cuidado de ver qual é o lado direito, né?
eu vou deixar o lado direito pra frente aqui no anjo. E aqui atrás, eu vou costurar a asa com a linha maior. Costurei, então, assim, a asa do meu anjo. Agora, para finalizar, nós vamos para os olhos. Vamos colocar ali, aí na agulha a lã marrom. Para fazer o olho do anjo, eu insiro aqui minha agulha aqui na lateral e saio aqui na posição aonde eu vou fazer o olhinho. Espero sumir aqui a lã e aqui eu introduzo a minha agulha e da mesma forma eu faço do outro lado, colocando aqui a minha agulha na posição. E assim fica só um tracinho. E aqui da mesma forma agulha e saio em qualquer ponto aqui. Dou uma apertadinha também. E assim tá finalizado o nosso olhinho. Só cortar aqui e esconder o fio. O olho está pronto. Faço da mesma forma, introduzo aqui pela lateral, venho aqui, saio e coloco aqui novamente a minha lã. E assim eu formo a boquinha do anjo. E assim tá finalizado o nosso anjinho. Nós vamos, então, começar o anjo, virando o bonequinho aqui no encontro das carreiras. Essa linha que ficou saliente, que eu pedi que deixasse na base, né? Quando eu ensinei a base ali, pegando só o fio de trás do ponto baixo, fica essa saliência. Nós vamos, então, virar o boneco de ponta cabeça e introduzir a linha aqui nesta saliência. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um meio ponto alto. Dentro aqui, nós vamos fazer mais 2 meio ponto alto. Dentro aqui desta laçada saliente. Próxima saliência aqui, nós vamos introduzir a agulha e nós vamos fazer mais 3 meio ponto alto dentro desta saliência. Aqui tá difícil de pegar, então nós vamos pegar a agulha e puxar ele um pouco para cima. E aqui dentro nós vamos fazer 3 meio ponto alto. Então, em cada saliência, nós vamos fazer 3 meio ponto alto por toda a volta aqui do nosso anjo. 2, 3. Então, em cada saliência, 3 meio ponto alto por toda a volta aqui do nosso anjo. Finalizei aqui a minha rendinha. Na primeira correntinha aqui que nós subimos para iniciar o babadinho, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto e puxo, e assim eu coloco na minha agulha de tapeçaria e arremato aqui. O meu rendinha pronta fica desta forma. Agora, nós vamos fazer a toquinha do anjo. Fiz um laço mágico e aqui dentro eu vou precisar de 6 pontos baixos. Então, nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro deste laço mágico. Tenho o meu laço mágico com 6 pontos, já coloquei o meu marcador e aqui eu vou fazer todos os pontos com aumento. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, totalizando aqui nesta segunda carreira
12 pontos baixos. Feitos os 12 pontos, introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo, encerrando esta carreira. Próxima carreira, vou fazer ponto sobre ponto, cada ponto de base um ponto só, fazendo assim 12 pontos baixos nesta carreira. Finalizada a carreira dos 12 pontos, agora eu coloco meu marcador e vou fazer aqui mesmo já o meu primeiro aumento e um ponto normal. Então, por toda esta carreira, um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, e no próximo, um ponto sozinho. Por toda esta carreira, um aumento e um ponto. Terminada a minha carreira de aumento, agora eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Faço essa e um ponto baixo para finalizar. Pegando aqui o fio de baixo, foi feito desta forma. Agora, pegando aqui o ponto de baixo, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto e finalizo. Arrematei os meus fios. Agora, eu coloquei o dourado na minha agulha e eu vou fazer, começando aqui pelo meio, eu vou fazer entre os 2 pontos baixos, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta da minha asa. Venho por aqui, dou a volta, por toda a volta. Fiz toda a volta com ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio, não muito pequeno, e finalizo aqui. Este fio menor eu vou arrematar por dentro e esse daqui eu vou usar para a costura. Arrematei meu fio menor aqui por dentro, o maior coloquei na agulha, tendo cuidado de ver qual é o lado direito, né? Eu vou deixar o lado direito pra frente aqui no anjo e aqui atrás eu vou costurar a asa com a linha maior. Costurei então assim a asa do meu anjo. Agora, para finalizar, nós vamos para os olhos. Vamos colocar ali, aí na agulha a lã marrom. Para fazer, e depois faço mais uma. Fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, corto e arremato os meus fios aqui, que o gorro está pronto. Arrematei os meus fios do gorro, encaixei o gorro aqui na cabecinha do anjo, coloquei a linha, a mesma lã na agulha de tapeçaria, e aqui eu vou costurando o gorro na cabeça do anjo. Costurando assim o gorro na cabeça do nosso anjo. Para fazer a auréola do anjo, eu comprei um fio de artesanato, fiz uma argola, que fique mais ou menos assim aqui no anjo, né, o tamanho, e eu vou cobrir com o fio dourado. Coloco a minha agulha aqui por dentro da argola, e aqui eu vou fazendo em ponto baixo, para cobrir aqui toda a volta da minha auréola. Vou fazendo aqui o ponto baixo em dourado, cobrindo assim todo o círculo. A argola toda coberta com ponto baixo, e eu faço da mesma forma, um ponto baixíssimo e uma correntinha
corto e arremato os meus Arrematei um fios. fio, o outro eu deixei aqui. Vou colocar na agulha de tapeçaria e vou costurar bem aqui atrás da cabeça do anjo. Vejo aqui bem uma posição boa e eu vou costurar aqui por trás com o próprio fio dourado. Costurei aqui atrás com o próprio fio dourado e na frente eu organizo aqui os meus pontos e assim eu tenho já o meu anjo com a auréola dourada. Para fazer a asa, agora eu vou fazer 13 correntinhas. 13 correntinhas. Feitas as 13 correntinhas, eu pulo a primeira, na segunda, pegando o fio de baixo, eu faço um ponto baixo. Na segunda, eu faço um meio ponto alto. Segunda correntinha, um meio ponto alto. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Meio ponto alto.